Para quem chegou depois, boa tarde, pessoal. Hoje, então, a gente fará a nossa última aula de laboratório, né? Que para finalizar os exercícios práticos, né? Então, vai até hoje a nossa aula, até o exercício prático 8, né? Eu já até passei para vocês, né? Uma lista dos 4 exercícios práticos que eu quero que vocês me entreguem até hoje, né? Até hoje, no final do dia, vocês devem me entregar os exercícios que eu mencionei, né? E, bom, a ideia da aula de hoje é a gente finalizar o exercício 8, né? Que a gente começou na aula passada. O exercício prático 8, que é um exercício de sistema de gestão hospitalar, onde você tem as classes de médico e paciente e as informações em comum aí tanto do médico quanto do paciente, né? Como CPF, RG, nome, endereço, telefone, naturalidade, estado, essas coisas, né? E aí você tem as características do médico, que TCRM, e uma especialidade, e do paciente, que está associado a um convênio médico, né? E aí a gente começou, na aula passada, a fazer esse exercício, e só que teve algumas partes que a gente não concluiu, principalmente essa parte de gerenciar paciente e gerenciar médico, né? E aí, às vezes a gente aprendeu um pouco mais também sobre como fazer uma inclusão e uma edição, mas acho que a exclusão, por exemplo, de paciente ou de um médico, ou uma listagem, ficou faltando. Então, eu vou... Então, como que eu faço esse exercício? Para vocês devem usar a estrutura de dados HashMap para fazer essa implementação e fazer os menus usando switch case, né, sendo envolvidos por um do while, né, para fazer aquele loop do menu. E aí você invocar métodos dentro do main. Dentro do seu switch case, você pode ter coisas do tipo, igual eu estava mostrando aqui na classe principal.java, onde, só recapitulando um pouquinho da aula anterior, né, da aula passada, a gente havia criado 4 hash maps, só para convênios, outro que no caso são os convênios médicos, né? Então você pode ter, por exemplo, Unimed é um exemplo de convênio, Bradesco Saúde é outro exemplo de convênio. Especialidades aqui seriam as especialidades médicas, né? Então pode entrar aí oftalmologia, neurologia, que mais, né? Cardiologia, né? E por aí vai. E aí aqui um app só para os médicos e outro só para os pacientes desses médicos. E aí eu comecei eu criei lá um menuzinho e eu tinha explicado aqui dentro do switch case, tá vendo? Eu chamo meus métodos dentro do método main, tá vendo? E aí eu passo os scanners para esses métodos como parâmetro do método, assim como esses hash maps, né, que eu criei aqui. Então, a gente tinha feito gerenciar convênio e gerenciar especialidade, mas faltou ainda fazer o gerenciar paciente e médico nessa aula, né? Aqui, por exemplo, só dando uma dica, o gerenciar médico, você pode colocar aqui como chave do seu HashMap o CRM do médico. Por quê? Porque não existe 2 médicos com o mesmo CRM, né? Cada um tem um número, né? Uma inscrição ali no Conselho Regional de Medicina. Já o gerenciar paciente, como chave do HashMap, pode colocar o próprio CPF do paciente mesmo, tá? Então, aqui, eu até havia começado a fazer um pouco do menu, tá vendo? Eu crio lá, a primeira opção é para cadastro de paciente, então é ali onde eu vou ter que fazer o PUT do HashMap, editar paciente, que aí no caso não tem jeito, né? Eu tenho que dar um set em alguma propriedade do paciente, seja nome, seja telefone, vai depender do endereço, né? Às vezes a pessoa muda de endereço, então
é ali, eu vou ter que fazer um set endereço, por exemplo. Primeiro, obviamente, eu tenho que recuperar esse paciente ali no meu hashmap, lembrando que fazer buscas em hashmaps, ela é uma busca constante, né? Lembra que eu falei para vocês que é muito rápido fazer uma busca num hashmap, é muito diferente de você fazer uma busca num vetor, né? Ou para se preferirem, né? Array, vetor, array, na verdade é tudo a mesma coisa. Porque, por exemplo, para você fazer uma busca num vetor, você tem que percorrer o vetor todo, no pior caso, né? Para achar um objeto ali dentro do vetor. Agora, para fazer uma busca no hashmap, basta fazer um get na chave, e essa busca é constante, né? É rápida demais. Aquele registro dentro do hashmap é prontamente retornado para você por causa da função hash que existe dentro dos hashmaps, né? Então, basta você falar a chave que ele vai te retornar o valor associado àquela chave. E excluir o paciente, você vai chamar o método remove do hashmap, passa na chave, né? Porque aí ele exclui aquele registro inteiro, chave-valor, né? O par chave-valor do seu mapa e retira lá do seu mapa. Já a listagem de pacientes, aí não tem jeito, né? Você pode fazer um for no seu hashmap ou criar um iterator para o seu hashmap. Bom, aqui, só para explicar um pouquinho mais, aí depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as outras funcionalidades, mas, por exemplo, para vocês fazerem principalmente esse método aqui, gerenciar médico. Pessoal, uma coisa também que eu não falei, o código dessa aula, ele já está disponível, o código incompleto dessa prática está disponível no site. Então, se você for ali no próprio site da disciplina, né, eu vou deixar aqui no chat para vocês, se você for aqui no site da disciplina e clicar em código incompleto da prática, aqui você já tem acesso a todas as classes, tá bom? Que a gente vai continuar implementando na aula de hoje. Beleza. Então, para quem quer ter acesso ao código dessa prática, né, o código incompleto dessa prática 8, só clonar esse repositório no GitHub lá, ou senão basta entrar ali como eu não expliquei para vocês como que clonam um repositório no GitHub, basta vocês entrar ali dentro da classe, clicar em raw, e aí você pode copiar e colar esse código no IDE de vocês. Bom, então, só vou explicar um pouquinho aqui como foi o gerenciamento de paciente, e aí depois dou um tempinho para vocês se basearem nesse método para fazer o gerenciar médico. Então, vamos lá. Bom, veja que no gerenciar paciente, ele é um método estático, que ele é chamado dentro do método main, né, que é estático, recebendo lá 2 scanners, no caso daquele probleminha, daquele bug mesmo que tem no next line, né? E aí, nesse caso, eu tenho que passar 2 hashmaps, um só dos pacientes, né, os pacientes ali daquela clínica que vão naquele médico, e um outro só com os dados dos convênios, que são todos os tipos de convênios possíveis ali. Beleza. Aqui no caso, pessoal, eu criei um conjunto de variáveis locais. Lembrando que variáveis locais, elas só existem dentro do escopo do método. Você declarou ela como local, mas ao finalizar esse método, essas variáveis deixam de existir, elas morrem, né? Elas são variáveis como se fossem variáveis temporárias. Então, só existe localmente aqui no escopo desse método. E aí você tem o menu para cadastrar paciente, editar ele, excluir, né, e listar. Então, aqui, com esse scanner, você lê a opção digitada via teclado pelo usuário. Lembrando que esses 2 scanners, pessoal, eu criei lá na main, tá? E passei eles como parâmetro. Ó, scan 2, passei como parâmetro do método gerenciar paciente. Lembrando que aqui eu só estou invocando o método, né? Então, basta eu falar o nome do método e entre parênteses passar
na ordem correta os parâmetros para o método, separando eles por vírgula, tá? Eu não poderia inverter aqui, passar convênios primeiro e depois pacientes, tá? Não daria certo passar o mapa primeiro de convênios e depois de paciente, tá? Eu tenho que seguir uma ordem, e que ordem? A ordem definida na assinatura do meu método. Então, a assinatura do meu método gerenciar paciente diz que primeiro você vai receber 2 scanners e depois, seguido do map de pacientes, que tem o registro desse map é string paciente, chave string, valor paciente, um objeto, e depois, aí sim, você vai passar o mapa de convênios, cuja chave é um inteiro e cujo valor é o objeto convênio. Lembrando que dentro de convênio, você só tem o código e a descrição do convênio, ou seja, o nome, se é Unimed, se é Bradesco Saúde e tudo mais. E aqui na especialidade também, bem simples, é um Java Bean, né, que só tem código e descrição da especialidade médica. Então, por exemplo, o código 1 é oftalmologia, código 2, neurologia, código 3, sei lá, cardiologia ou dermatologia. E aqui as informações do médico, né, que estendendo aqui pessoa, né, que seria a sua superclasse que contém atributos comuns a médico e paciente, né? Então você deixa esses atributos comuns na sua superclasse. Bem tranquilo, né, pessoal? Até que não tem muito, assim, dificuldade aí nessa parte, não. Não é tão difícil, né? Depois que a gente aprende os principais métodos do HashMap, fica uma coisa, assim, até tranquila de ser feito, né? Então, aqui, para o cadastro do paciente, ó, eu leio todas as informações do paciente, por exemplo, CPF, RG, nome, né, com scanner, e vou jogando isso dentro de variáveis locais que eu declarei dentro do meu método. Beleza. Depois, eu só vou perguntar aqui se ele vai digitar, por exemplo, o convênio do paciente, o código do convênio, eu só vou certificar se já existe esse convênio no meu mapa. Vai que é um convênio totalmente novo, que ainda não foi cadastrado, né? Se existir, eu pego qual é esse convênio e associo, olha, no momento que eu criar o paciente, eu associo ele a um convênio, né? E aí eu dou um put, né, no meu mapa para eu cadastrar e associar esse objeto paciente a um CPF. Então, a chave do meu HashMap aqui para paciente é CPF. Para médico, você pode... Tanto faz, você poderia até usar CPF para médico também, tá, pessoal? Mas você pode usar CRM se você quiser, porque é chave também. Aqui no case 2, como que eu edito o paciente? Primeiro, eu tenho que saber se o paciente existe, concorda? Como que eu edito uma coisa que não existe? Ela tem que existir. Então, eu vou perguntar se meu mapa contém a chave CPF, que foi o CPF digitado aqui do paciente que eu desejo editar. Então, ele digitou um CPF, eu li esse CPF, joguei dentro de uma variável e estou perguntando se no meu mapa tem esse CPF lá. Por quê? Porque se tiver, eu recupero aquele paciente e posso, por exemplo, mudar o endereço dele, dar um set endereço. Bom, sobre o case 3 é para fazer exclusão de paciente. Novamente, eu só vou excluir um paciente se ele existir. Então, o que eu faço? Ele digita o CPF, eu leio o CPF, vou perguntar se existe esse CPF no meu mapa, e se existir, eu passo esse CPF aqui como parâmetro do método remove, do meu HashMap, que aí ele remove o registro inteiro, tá, pessoal? Ele não remove só a chave, não. Ele remove o registro todo que está associado àquele CPF. Então, remove a chave e o valor, o registro completo, o par completo, tá? O par chave valor. Bom, e finalmente, para eu fazer a listagem de pacientes, uma das maneiras, tá? Existe mais de uma. Eu poderia até criar um iterator para o meu HashMap,
mas nesse caso eu resolvi usar um for reduzido. Basicamente, eu vou aqui no meu keyset, esse método keyset do hashmap, o que que ele retorna? Um set, ou seja, um conjunto contendo todas as chaves do meu hashmap. Então, eu vou iterar sobre cada chave do meu hashmap, recuperar os valores associados àquela respectiva chave e imprimir. Dou um toString aqui no paciente, que vai imprimir todas as informações do paciente, que é esse método toString aqui, tá vendo? Que retorna um string gigante, contendo as informações todas do paciente, estado civil, CPF, RG e tudo mais. Bom, beleza. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem o gerenciar médico. E aí, depois a gente volta. É análogo, tá? Ao gerenciar paciente, então, vou dar um tempo para vocês implementar esse método aí. E daqui um pouco eu volto mostrando como que ficaria esse código. Professor, Oi? só uma dúvida quanto a esses exercícios que o senhor pediu para a gente entregar hoje. Uhum. Eles vão, porque quando você entregou o cronograma para a gente, o cronograma da matéria, tinha a atividade que estava aqui, era o tal do vídeo do trabalho 3, que valia 10 pontos. Esses exercícios vão substituir esse vídeo do trabalho 3? Não, na verdade, esse não vai no trabalho 3, eu acho que está lá na especificação, mas pode ser que eu acho que ficou do semestre anterior. Eu não sei se todo mundo tiver feito o vídeo, porque eu acho que ficou errado na especificação lá do trabalho, porque ficou de vocês apresentarem mesmo o trabalho. E na verdade é o quê? 10 pontos é referente a exercício prático. Acho que no semestre anterior, esses 10 pontos era referente a um vídeo da apresentação do trabalho 3, tá? Mas pode ter ficado desatualizado lá. Você olhou isso, foi no plano didático ou na especificação do trabalho? Você me mandou, foi que você mandou o cronograma do semestre de. Ah, então, isso foi no plano didático. Ah, entendi. Não, mas é porque eu mudei de ideia um pouquinho e os 10 pontos vai ser. Isso já não estava no plano didático, mas estava na página lá. Ficou 10 pontos para exercícios práticos, entendeu? Tipo assim, para eu olhar como foi o andamento de vocês no seguinte sentido, assim, quem participou do laboratório, codificou. E aí vai valer ponto esses códigos, né? E aí eu tinha até falado antes, né? Alguns alunos já devem recordar que eu falei que ó, pessoal, segura aí o código de vocês, vai armazenando aí, que num momento posterior eu vou pedir. Aí assim, porque senão ia ficar muito. Cada exercício já ia pedindo, ia ficar muita gente mandando e-mail e tal. Eu falei assim, não, segura eles primeiro, que aí depois, no momento posterior, eu já peço de todos de uma vez. E aí, por isso que ficou. Eu, na verdade, pedi só alguns, né? Vocês viram que eu pedi apenas 4 desses 8, porque até ficar mais fácil também para eu olhar, né, de todo mundo. Então, são 10 pontos, né? Então vai só para constar mesmo, vai substituir esses 10 pontos que nesse cronograma aqui seriam do vídeo, então. Sim, isso. Seria isso. Fechou, professor. Entendido. Obrigado. E aí, então aí, só que assim, aí vocês vão fazer a apresentação do trabalho, vai valer 30 pontos do trabalho, né? E 10 pontos de exercício prático, porque eu achei que sim, ficaria muito também, tá? Tipo, 10 pontos de vídeo mais 30 de trabalho. Aí fica muito redundante, assim, tipo, porque vocês já vão apresentar o trabalho, né? Então, já vai valer 30 pontos o trabalho. Então, é mais por causa disso. Mas beleza, aí é uma forma, na verdade, pessoal, é uma forma de ver, assim, né? Quem que está participando, quem que está fazendo todas as práticas, recompensar esses alunos também, olha, professor,
Eu ainda não passei, mas eu fiz muita coisa aqui, fiz os exercícios práticos, entendeu? É mais nesse sentido, assim. Entendi, professor. Beleza, obrigado. Certo? De nada. Então tá, pessoal. Então, vou dar um tempinho. Então, quem tiver dúvida, pergunta aqui no chat também, que eu e os monitores aqui, é, a Aline está presente, né? Ela pode dar uma mão aí para vocês, algumas dúvidas da matéria. Então, façam aí o método de gerenciar médico, né? Cadastro, edição, busca e remoção de médico. Beleza? E pode usar o CRM como chave lá do mapa também. Então, vou dar um tempinho e daqui a pouco eu retorno, mostrando o código de como ficaria o exercício. Um possível código, né? Existe mais de uma possibilidade.
Pessoal, tô vendo que tem alguns alunos que estão com um pouquinho de problema com relação a grupos, que tem grupos que se desfez, né? Tem gente que desistiu da disciplina, né? Bom, o que que a gente pode fazer em relação a isso, né? Bom, o semestre, a gente tem mais uma semana apenas para a pessoa concluir o trabalho 3. O que pode ser feito quem que está sem grupo, me passa os nomes, que aí a gente monta um grupo desses de quem ficou sem, entendeu? E aí esse grupo que ficou sem, aí trabalha junto para ver se nessa uma semana consegue entregar trabalho, ou pelo menos a maior parte dele, né? Para não ficar sem nota. Mas não é simplesmente ir para outro grupo, não, tá bom? Porque senão não faz muito sentido. A ideia todo mundo aqui que está sem grupo, me fala os nomes, que aí a gente vai fazer um grupo X aqui e coloca nesse grupo. E aí vocês trabalham junto, entendeu? Mas aí tem que começar do zero, vocês com esse outro grupo. Ou se alguém já tinha escrito um pouquinho de código, pode até compartilhar, mas com esse grupo, né? Eu tô falando assim, aluno sem grupo. Não é para entrar em qualquer grupo também, não. É isso que eu estou falando, porque não é justo, né? Porque tem gente que já está com o trabalho pronto, né? Já testou, já funciona, então não é justo também. A gente, senão a pessoa vai e entra num grupo que já está com o trabalho prontinho. Aí não é justo. Então, a gente pode até, como ainda falta uma semana, a gente pode montar um grupo, né? Igual o Gabriel Santos está sem grupo, né? Se alguém quiser juntar com o Gabriel para terminar o grupo, para poder fazer o trabalho, né? Alguém que tivesse em grupo. É, aí vocês podem fazer um grupo com o Gabriel, entendeu? A ideia é essa. Agora, acabou que o Gabriel deu um pouquinho de azar aí, né? Do grupo dele ter, como que eu falo? Desistido aí da disciplina, não sei o que que aconteceu. Então, aí eu não, assim, quando acontece isso, eu também eu não tenho controle sobre isso, entendeu? Nesses casos, o aluno tem que tentar fazer sozinho mesmo o que ele consegue fazer, terminar a matéria. Porque também não é justo ele, por exemplo, ele entrar num grupo que já está, né, com tudo ali feito também. Não sei se vocês entenderam o ponto, né? Porque esse negócio de trabalho em grupo é justamente em grupo, todo mundo tem que fazer uma parte, né? Senão fica meio desonesto, né? Então, vejam aí, se alguém, outra pessoa está na mesma situação do Gabriel, procura o Gabriel Santos para fazer com ele. Senão ele vai ter que terminar a disciplina fazendo trabalho sozinho mesmo. Porque até poderia ter me falado um pouquinho mais com antecedência para a gente ver o que poderia fazer com isso, porque agora também só tem uma semana, né? Também sim. Beleza? Então, até daqui a pouco. Eu estou já começando a escrever aqui o código, agora mesmo mostro para vocês.
Bom, pessoal, já deu um tempinho, então, para vocês terminar, né, o método gerenciar médico. Ele é muito parecido com o método gerenciar paciente. Então, eu acabei de fazer aqui e vou mostrar, explicar passo a passo. Apesar de ser parecido, tem algumas coisinhas diferentes. E aí eu vou mostrar passo a passo aqui como que faz, tá bom? E aí, com isso, a gente termina o exercício prático 8. Vou colocar no YouTube também. E, e aí vocês me entregam hoje, tá bom? Aqueles exercícios práticos lá que eu mandei no Siga para vocês. Então vamos lá. Olha, você tem o método gerenciar médico. Eu acabei tendo que alterar um pouco a assinatura do método. Coloquei aqui, ó, para receber dois mapas. Um contendo todos os médicos, por exemplo, que trabalham numa determinada clínica, né? E aí envolve as especialidades. Enfim, médico de tudo quanto é especialidade, né? Oftalmologista, cardiologista, neuro, enfim. E aqui eu coloquei um outro mapa só com as especialidades, né? Então, que no caso aqui são as especialidades médicas, né? Igual você tem aquele outro mapa só de convênios médicos, né? Beleza. Então tá. Aí aqui eu criei algumas variáveis locais, né? Então, essa variável local escolha aqui é para ler, juntamente com o usuário, o que foi digitado via teclado. Aqui tem um conjunto de variáveis locais também que você vai ler com o usuário, né? Que ele vai ter que falar o nome da pessoa, o CPF, endereço, telefone, estado civil. E, além disso, os campos correspondentes a médico, que é CRM, que é o número no Conselho Regional de Medicina, e a especialidade daquele médico, se ele é um oftalmologista, um dermatologista, enfim. E aqui, pessoal, você tem um menu, tá vendo? Gerenciar médico. Então, a opção 1, cadastro. 2, edição. Eu combinei com vocês que a edição basta ser endereço, tá? Porque senão você teria que fazer um set para cada atributo do médico, ou seja, sete nomes, 7 CPF, 7 telefones, 7 endereços. Então, para não ficar muito extenso esse código, eu dei uma limitada, vamos dizer assim, nesse código e fiz só apenas para modificação de endereço. Vamos supor que esse médico trabalha numa determinada clínica e ele mude, vai para outro bairro, no outro endereço, por exemplo, tá bom? E a opção 3 é para fazer a exclusão e a opção 4 fazer as listagens aqui, tá bom? De todos os médicos. E a opção 5 saiu. Então a pessoa digita via teclado, ele faz uma leitura do que foi digitado e joga dentro, né? Faz uma atribuição, copia o valor para uma variável local. Eu chamei de escolha, que é a escolha do usuário. Ah, mas e se ele digitar 95? Não está entre as 5 opções válidas. Então, ao entrar no switch case, ele vai cair na cláusula default. E a cláusula default fala para ele, olha, essa opção está inválida, não existe essa opção no menu, não. E aí eu fiz um case para todas as opções do menu. Então, case 1, case 2, 3, 4 e 5. O 5 é sair. E aí, se ele digitar 5, ele volta para o menu principal. Qual é o menu principal? É aquele menu que está lá no main, esse menu aqui, pessoal, que é permitido gerenciar convênio, especialidade, gerenciar paciente, tudo mais. É aquele primeiro menu que a pessoa vai ver quando entrar na tela. Tudo bem? Bom, então, no case 4, que é gerenciar médico, você passa os dois scanners. Aqui faltou eu alterar. Você vai passar o map contendo todos os médicos e as especialidades, o outro mapa que contém todas as especialidades médicas, tá bom? Beleza. No caso, todas as especialidades que você cadastrar, tá? Assim, esse mapa ele vai sendo construído aos poucos.
Se você, ele não vai ter todas as especialidades, todos os médicos, é, todas as especialidades possíveis, mas ele vai sendo construído aos poucos. Bom, como que vai ter as especialidades, vamos dizer assim, que você cadastrar? É isso que eu estou dizendo. Então tá. Quando você digitar ele entra no case 1 para cadastrar o médico. Então ele vai perguntar, olha, digite o nome dele, CPF, RG, telefone, endereço. E aí, tudo isso que vai sendo lido com o Scan ou o Scan 2, né, com esses scanners, tá vendo que eu uso o Scan 2 para ler a linha toda, né? Porque para ler com espaço em branco, o nome completo do médico, né? Nome, sobrenome e tal. E aí eu jogo esse valor numa variável local que eu declarei dentro do meu método. Aquelas variáveis aqui que vão ser variáveis de apoio, variáveis auxiliares que vão guardar as informações que foram lidas com o scanner. Então aqui vai fazer uma por uma mesmo, pessoal. Não tem como digitar isso de uma vez, não, né? Você lê atributo por atributo, por vez. E aí, lá na frente, né, depois que ele já informou todas essas informações de estado civil, se é solteiro, se é casado, se é a nacionalidade, né, se é brasileiro, da onde que é, né, a naturalidade, se é de BH ou de Uberlândia ou de Araguari, enfim, você pede as informações específicas do médico, que é o CRM e o código da especialidade do médico, que é um inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que 1 é oftalmologia. Então, você digita 1. E aí você vai fazer um if aqui só para perguntar, para você, na verdade, buscar o objeto associado àquele código de especialidade. Então, você pergunta se nesse mapa tem esse código. Se tem, então me retorna qual é a especialidade médica associada àquele código, por exemplo, 1, ou código 2, por exemplo. E aqui, sim, ele cria um objeto novo, do tipo médico, por enquanto até, então, quando ele faz esse new, esse objeto, ele é criado, mas ele fica na memória, e aqui que você associa todas as informações do médico, mais o CRM e a especialidade aqui. Então, se você for lá na classe médico, eu tive que dar uma alterada lá. Então, são dois construtores, um sem nada e um outro que recebe todos os atributos do médico, que é CPF, telefone, endereço, tal. E aqui, por último, os atributos específicos do médico, que é CRM e especialidade. Lembrando que essa especialidade ele recupera do mapa de especialidades. Então, ele faz o super aqui, lembra do super? É para chamar um método do construtor de pessoa, ou seja, chamar o construtor de pessoa. Então, ele vai chamar esse método aqui. Feito isso, ele também vai jogar aqui na variável de classe aqui, na variável de instância, né? O CRM é a especialidade aqui do médico. Bom, beleza. Aí aqui ele criou o objeto, só que ele tem que colocar esse objeto dentro do mapa. E como que eu faço para colocar um objeto que eu acabei de criar dentro do mapa? Eu faço um put para associar uma chave a um valor. E aí, olha a chave desse mapa, CRM, porque não tem dois médicos com o mesmo CRM. Então, eu associo esse objeto médico à chave CRM. Bom, e sobre o case 2? É para fazer edição de médico. Como que eu poderia fazer? Eu peço para a pessoa digitar o CRM do médico, porque com o CRM eu descubro qual é o médico, né? Isso é chave. E aí eu vou no meu mapa. Porque se eu quero editar o médico, antes disso eu tenho que achar o médico no meu mapa. Mas lembrando que fazer busca em hashmaps é rápido, é constante. Se tiver essa chave CRM lá no meu mapa, é fácil recuperar esse objeto ali. Aí o que a pessoa pede? Olha, aqui eu fiz uma edição só de endereço. Então ele fala, ó, qual que é o novo endereço do médico? Ele lê, joga dentro dessa variável
Então, ele vai lá no mapa, na chave associada, no caso, no objeto associado a essa chave CRM, e dá um set endereço dentro do mapa lá, e passa o novo endereço. Se não, é porque ele não encontrou esse médico, esse CRM, né? Às vezes a pessoa digitou errado, por exemplo, o CRM do médico. O Case 3 é para fazer a exclusão de médico. Como que funciona ele? Basicamente, não tem jeito. Para eu conseguir excluir o médico, eu tenho que fazer uma busca no meu hashmap, encontrar ele. Uma vez que eu encontrei, eu removo. Eu removo o registro completo, a chave e o valor. Então, ele lê o CRM do médico, ele vai perguntar nesse mapa se tem esse CRM, se sim, ele achou o médico. Então, ele vai e chama o método remove do hashmap, que remove aquele registro, chave e valor. Se não, é porque ele não encontrou o médico. E, por fim, o case 4 era para fazer o quê? A listagem de médicos. E para fazer isso é bem simples. Basta você chamar o método keyset do hashmap, que ele te dá todos os CRMs de todos os médicos. E aí você faz um for iterando sobre essa lista, passa o CRM, obtém o médico associado àquele CRM e dá um toString. Lembrando que o método toString, o que ele faz? Ele imprime aqui o CRM e a especialidade daquele médico. Daria até para, se quiser, gerar um novo toString aqui com mais informações, tipo de convênio e tal. Daria para melhorar esse toString aqui, tá? Mas, por enquanto, eu deixei só imprimindo CRM e especialidade, por exemplo. Deixa eu ver, se eu fosse alterar, tem como também, mas isso aqui... o próprio IDE gera esse toString para mim, se eu precisar. Bom, pessoal, então, por hoje é só, tá bom? Então, eu acabei, então, de explicar o exercício prático 8. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar também os monitores da disciplina, a Aline, o Washington, né? E, então, é isso, né? Eu vou colocar também esse vídeo no YouTube e na semana que vem a gente procede aí com as apresentações do trabalho 3 sobre a rede social, né? Não me esqueçam de me mandar os exercícios práticos por e-mail até hoje. E é isso, né? Termine aí o trabalho da rede social para a semana que vem, para vocês apresentar na quinta-feira. Já disponibilizei o roteiro do trabalho 3 também, tá? Então é isso. Por hoje é só, né? Vou finalizar a aula. Bom final de semana. Falou, professor. Obrigado.